Em 1941, a doutrina naval mundial, sustentada pelas potências do eixo Kriegsmarine e Regia Marina, era categórica. A era do destroyer pré-Primeira Guerra Mundial havia terminado. Navios construídos sob a filosofia do início do século XX, com casco mais fino, caldeiras menos potentes e armamentos de controle de fogo mecânico e primitivo, não tinham lugar na guerra moderna marcada por torpedos rápidos e poder aéreo massivo. O HS Adrias, originalmente batizado de Aetos, personificava essa obsolescência. Lançado em 1912 nos estaleiros Camel Laird em Birkenhead, Inglaterra, ele pertencia à classe Wild Beast e já contava com 29 anos de serviço no início da guerra no Mediterrâneo. Seus motores a vapor de 3 caldeiras, operando a óleo, eram projetados para uma velocidade máxima teórica de 33 nós quando novo, mas em 1941, o desgaste, as rachaduras nas placas do casco e a manutenção limitada permitiam uma velocidade sustentada de, na melhor das hipóteses, 28 nós. Seu armamento principal era composto por 4 canhões de 4 polegadas, 102 mm, complementados por tubos de torpedo de 21 polegadas, todos dependentes de sistemas de mira manuais, enquanto o inimigo operava com radares primitivos e controles de tiro centralizados. Quando a Grécia sucumbiu à ocupação nazista em abril de 1941, o Adrias e 5 navios irmãos estavam em Alexandria, no Egito, submetidos a reparos. O almirantado britânico via a permanência desses navios como um dreno de recursos. A proposta padrão era clara: transferir as valiosas tripulações gregas para destroyers britânicos mais modernos e desmantelar o antigo navio. No entanto, o comandante Ioannis Tumbas, um oficial da Academia Naval grega com profundo conhecimento das idiosincrasias de seu navio, recusou-se a aceitar a aposentadoria forçada. Para ele, e para os 110 homens que conheciam cada rebite e cada gemido da embarcação, o Adrias não era sucata, mas sim o último pedaço de território grego soberano. A escolha de Tumbas, continuar a luta sob a bandeira grega em exílio, transformou o Adrias de um vestígio histórico em um símbolo de resistência absoluta. Sua área de atuação seria o Mar Egeu, um teatro de operações naval negligenciado pelos aliados devido ao domínio aéreo alemão e às águas rasas que dificultavam a ação de submarinos, mas vital para o eixo, que o utilizava como uma autoestrada de suprimentos para Creta, Rhodes e, indiretamente, o norte da África. A missão não era ganhar batalhas navais de grande escala, mas sim gerar custos insustentáveis ao inimigo, perturbando comboios e forçando o desvio de recursos modernos para caçar o que era supostamente um alvo fácil. O Adrias estava prestes a provar que a equação de guerra, baseada apenas na tecnologia, era falha, quando confrontada com a motivação e a experiência de uma tripulação que havia feito um voto de honra e sacrifício pela sua pátria invadida. Este voto levaria o navio e sua tripulação a um confronto com a Kriegsmarine que desafiaria as leis da sobrevivência. A história subsequente do Adrias não seria sobre poder de fogo, mas sobre a capacidade humana de transformar o medo em fúria tática, culminando em uma série de eventos que humilhariam o poder naval alemão e italiano no Mediterrâneo Oriental e escreveriam o capítulo mais incrível e improvável da história naval da Segunda Guerra Mundial. A oportunidade para o Adrias provar que sua obsolescência era superável por tática e moral veio em outubro de 1943, durante os desesperados esforços aliados para manter uma posição avançada nas ilhas dodecanesas, particularmente em Leros, contra a ofensiva alemã. A missão do Adrias era crítica: escoltar o comboio de Leros, carregado de munições e suprimentos vitais, através da zona de maior perigo, o Estreito de Caso entre Creta e Cárpatos. Na noite de 22 de outubro de 1943, enquanto navegava com a corveta britânica HMS Hersley, o radar do Adrias, provavelmente um radar tipo 271, instalado tardiamente e primitivo, detectou múltiplos contatos rápidos, uma flotilha de U-boats alemães. Os predadores do Mediterrâneo, armados com torpedos Xetia e capazes de atingir mais de 43 nós. Em vez de usar a velocidade inferior para manobras evasivas e fumaça, o comandante Tumbas tomou a decisão que violava todas as diretrizes da Marinha Real para navios de escolta lentos. O Adrias se lançou diretamente contra os U-boats, apostando que o choque de um destroyer atacando e não fugindo desorganizaria os comandantes alemães.
acostumados a caçar presas fáceis e lentas. Esta agressão suicida forçou os U-Boats a lançarem seus torpedos a distâncias e ângulos subótimos. O Adrias escapou por menos de 200 jardas. Imediatamente, os artilheiros gregos a bordo compensaram o antiquado sistema de controle de tiro, através de cálculos manuais rápidos, uma habilidade que a familiaridade com um navio de 30 anos proporcionava e uma precisão impressionante. O terceiro salvo dos canhões de 4 polegadas atingiu a popa de um dos U-Boats líderes, desmantelando sua sala de máquinas e o neutralizando, embora não oficialmente afundado de imediato, foi retirado de combate. A flotilha remanescente, surpreendida pela ferocidade, dispersou-se, cumprindo o objetivo tático de Tumbas. Contudo, a ameaça aérea logo surgiu. 3 bombardeiros Junkers Ju-88 de mergulho atacaram o destroyer. O bombardeio foi brutal, com bombas de 250 kg explodindo em torno do Adrias. O impacto destrutivo veio com a explosão de uma bomba a apenas 15 jardas da proa, que danificou irremediavelmente o canhão de 4 polegadas de avante e causou danos estruturais significativos no casco, placas fissuradas e rebites soltos. No entanto, apesar de 12 feridos, 3 mortos e a perda de poder de fogo, o Adrias permaneceu flutuando. Mais importante, ao atrair todo o fogo inimigo para si, o Adrias cumpriu a missão principal. O comboio de Leros, agora a 10 milhas de distância, continuou para a segurança, carregando os suprimentos vitais. A conclusão imediata foi um testemunho à decisão de Tumbas. O navio, agora cocheando e com um canhão dobrado, prosseguiu. Esta batalha provou que, mesmo com a inferioridade material, a combinação de tática não ortodoxa e moral de combate fanática poderia reverter a vantagem tecnológica do eixo, um fato que os relatórios alemães logo teriam que reconhecer com alarme crescente no Mediterrâneo. O preço da vitória tática do Adrias foi pago na noite seguinte, na madrugada de 23 de outubro de 1943. A cerca de 40 milhas náuticas de Leros, sem aviso prévio ou contato de radar, o navio foi atingido por um torpedo do submarino italiano Ammiraglio Cagni, que estava posicionado taticamente. A ogiva explodiu com força máxima. A detonação foi tão violenta que a seção da proa do destroyer foi instantaneamente vaporizada, deixando um buraco cavernoso e retorcido. Este tipo de dano, uma perda de integridade estrutural e de estanqueidade em massa, é considerado catastrófico na engenharia naval. A lei da física ditava que o navio deveria afundar imediatamente, puxado para baixo pelo peso da água que invadia o casco. 18 tripulantes foram mortos instantaneamente, muitos na proa destruída, e o navio mergulhou perigosamente. No entanto, o comandante Tumbas, ferido na cabeça, emitiu a ordem mais surpreendente e crucial de sua carreira: contra inundação. Inundar os compartimentos de popa. Agora, essa era a manobra desesperada e de alto risco de sacrifício controlado. A tripulação de controle de danos abriu as válvulas de inundação, permitindo que a água do mar inundasse deliberadamente os compartimentos traseiros do navio. O objetivo era usar o peso da água no compartimento traseiro para compensar o momento de afundamento, força de afundamento maciço, causado pela inundação da proa, restaurando o equilíbrio longitudinal e a estabilidade. A jogada funcionou, mas não sem custo. O Adrias parou de afundar, mas ficou com o convés principal severamente inclinado, operando com uma popa mais baixa e o que restava da proa quase submerso, reduzindo sua velocidade máxima para míseros 6 a 8 nós, e tornando-o extremamente difícil de manobrar. Apesar do horror e da perda de quase 1/3 do seu comprimento, o navio mutilado chegou ao porto de Leros em 24 de outubro, chocando as tripulações britânicas e gregas. Ele era um testemunho vivo do que a determinação podia impor à lei física. Lá, o Adrias, agora uma casca, teve seus canhões restantes reparados e transformados em uma bateria de artilharia estacionária flutuante. Pela primeira quinzena de novembro, ele lutou, com sua tripulação usando os 3 canhões restantes de 4 polegadas para bombardear as forças de invasão alemãs, disparando até a munição se esgotar. O clímax de combate veio em 16 de novembro, quando, com a ilha prestes a ser dominada, Tumbas ordenou o scuttling, afundamento controlado do Adrias em águas rasas, garantindo que o navio não fosse capturado e usado como troféu. Este deveria ter sido o fim de sua incrível jornada. O ato final de afundamento em Leros foi o seu último ato em combate, mas a trilha de heroísmo segue muito além do campo de batalha.
O comandante Tumbas e os sobreviventes foram evacuados, mas tanto a Marinha Grega quanto a Royal Navy reconheceram que o HM Adrias era um símbolo muito valioso para ser abandonado no fundo do mar. Uma equipe de engenharia e a própria tripulação grega retornaram secretamente à ilha, controlada recentemente pelos alemães, e realizaram uma proeza náutica de engenharia, um verdadeiro milagre logístico. Eles reflutuaram o Adrias e, em condições de alto risco, instalaram um mampará provisório de tipo estanque, construído apressadamente com madeira e metal para vedar minimamente o casco na ponta destruída, uma proa de emergência que permitiria a navegação de longa distância. Este remendo vital foi apressado e vulnerável, mas essencial para a travessia de retorno. Em dezembro de 1943, o Adrias iniciou o que é, sem dúvida, o mais incrível feito de navegação de um destroyer na Segunda Guerra Mundial. Uma viagem de mais de 700 milhas náuticas, aproximadamente 1.300 quilômetros, partindo de Leros, passando pelo Egeu e cruzando o Mediterrâneo Oriental. Tudo isso sem a proa original. O desafio logístico e físico era imenso, pois pilotar um destroyer de 1.040 toneladas, com sua estabilidade longitudinal comprometida pela falta de 24 metros de casco, exigia uma perícia e um esforço constante da tripulação para compensar o arrasto e a dificuldade de manobra. O navio navegou a uma velocidade máxima de 6 a 8 nós e enfrentou os perigos de mar agitado, que poderiam ter rasgado a vedação temporária a qualquer momento, causando uma inundação fatal. A chegada triunfal em Alexandria em dezembro de 1943 foi recebida com espanto e celebração por todas as forças aliadas. O Adrias não era mais um navio de guerra. Era um troféu de propaganda vivo. A prova visível de que o espírito humano podia dobrar as leis da engenharia e da logística. O navio, no entanto, foi considerado irreparável devido à extensão dos danos estruturais internos e à anti-economia de tempo e recursos que seu reparo exigiria, sendo oficialmente descomissionado e vendido como sucata em 1947. O legado estratégico do Adrias e de seus 5 irmãos classe-etos foi imensurável. Entre 1941 e 1943, esses 6 navios, considerados obsoletos, realizaram 127 missões críticas de escolta de comboios no Mediterrâneo Oriental, garantindo o fluxo de suprimentos vitais. Mais importante, eles forçaram o eixo a pagar um preço alto. Juntos, os destroyers gregos afundaram ou danificaram 23 navios do eixo, um número espantoso para uma frota tão antiga. Eles também foram fundamentais no resgate de mais de 4.000 soldados, aliados de ilhas condenadas, incluindo a evacuação de Creta. A agressividade dos gregos gerou uma resposta oficial por parte do inimigo. O Comando Naval Alemão no Mediterrâneo emitiu uma ordem permanente de combate no final de 1943, instruindo suas unidades a não engajar destroyers gregos sem força esmagadora, pois seus comandantes demonstram agressão imprudente, inconsistente com as capacidades da embarcação. Este reconhecimento do inimigo, de que a tática superava a tecnologia, é o maior tributo ao comandante Tumbas. Hoje, na Grécia moderna, cadetes estudam o Adrias como um modelo de liderança e determinação, e a placa que marca o local de seu afundamento em Leros resume sua épica história e sua lendária odisseia de 700 milhas. Aqui jaz o navio da Marinha Helênica Adrias. Ela se recusou a render-se.